Dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos ao GinecoCast, nosso espaço colaborativo. Aqui a gente discute temas relevantes e informações seguras sobre ginecologia e obstetrícia. Eu sou a Caroline. E eu sou a Ana Carolina, e nós somos estudantes de medicina da FAMUC e membros da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, a LAGO. É muita Carol. Hoje é dia de Carol em dose dupla, né? Mas bom, voltando então ao assunto, no episódio anterior, a gente teve a estreia do nosso programa. O Jonas e a Bia bateram um papo super legal sobre infertilidade e hoje estamos aqui de volta para falar sobre outro assunto muito levado aos consultórios, que é a contracepção. Isso mesmo, Carol. Mais precisamente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a contracepção reversível de longa duração, os chamados LARCs, né? Um grupo formado pelos dispositivos intrauterinos, os famosos DIUs, e os implantes subdérmicos, o novo queridinho dos consultórios ginecológicos. Isso aí. E para não perder o costume, estamos muito bem acompanhados novamente. Hoje, quem veio bater um papo com a gente é a doutora Júlia Mendes. Ela é médica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ginecologista e obstetra pelo hospital da mesma universidade, né, a UFJF, e especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, meninas, Carol, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, né, e receber esse convite da Lago para falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante que sempre desperta tantas dúvidas, né? Então, eu acho que espero que eu consiga contribuir aí para levar um pouquinho mais de esclarecimento para os ouvintes. Realmente, viu? É bastante dúvida. A gente ficou com a nossa caixinha de perguntas lá cheia de dúvidas. Doutora, para a gente poder começar então o nosso tema de hoje, na sua prática clínica, você tem observado uma maior procura por esses métodos? Tem sim. Isso acho que já vem de alguns anos para cá, né? Uma procura grande pelos métodos de longa duração, pela sua, segurança, né, em especial, porque eles são métodos esse grupo, né, são métodos muito eficazes. Quando eu falo muito eficazes, mais eficazes, né, do que outros métodos comumente usados, como as pílulas, né, anticoncepcionais. E eu tenho observado em especial uma procura grande pelo público até mais jovem, né, que eu acho que antes podia ser um pouquinho de tabu, a gente vai falar um pouquinho aí nas perguntas, mas tem tido uma procura bem grande sim. Boa. Vamos começar então um pouquinho, primeiramente, sobre os implantes subdérmicos, né? Eles são muito modernos. E a gente quer saber um pouquinho, doutora Júlia, conta pra gente sobre esse método. A gente tem aqui no Brasil hoje, assim, aprovado, né, para uso apenas um implante, né, que a gente pode até falar o nome, nesse caso que é o Implanon, então que é aprovado para uso como contracepção, né, como método contraceptivo. Acho que hoje tem se falado muito em implantes hormonais, com outras finalidades, então acho que trouxe talvez trouxe uma visibilidade maior para o implante, só que esse implante já existe há um bom tempo, é um método muito bacana, né, que ele é um pequeno bastonetezinho, cerca de 4 centímetros, que é inserido na região subdérmica aqui no braço da paciente. É uma inserção bem tranquila, que é feito com uma anestesia local, bem rápida, e ele tem apenas um hormônio, que é da família de progestagênio, sabe. Isso, assim, os bios hormonais, a gente vai falar também, trabalha com essa família, mas só para o pessoal entender que a maioria das pílulas, né, tem pílulas só com progestagênio, mas tem pílulas que usam 2 tipos de hormônios, estrogênio e progesterona. E no implante a gente trabalha só com um, e essa liberação dele ela vai acontecendo, assim, constante ao longo de 3 anos. Ele tem 3 anos de duração. E como eu tinha falado já que são seguros, né, são, assim, métodos muito seguros, ele é o método mais seguro de todos, o Implanon, o implante, que a chance de falha dele, a gravidez ela pode acontecer, em cerca de uma a cada 1.000 mulheres ao longo de um ano de uso. Então é bem, bem raro mesmo, né, não é impossível, mas é muito raro de acontecer. Das coisas importantes que as pessoas usam para escolher o método é a segurança, né.
E aí também sobre o funcionamento dele, né, como ele vai liberando continuamente esse hormônio, e aí ele impede a liberação dos óvulos, dos ovários, então ele não deixa acontecer a ovulação. Então esse é o mecanismo principal pelo qual ele vai impedir que ocorra a gravidez, sabe. Ele acaba causando também algumas alterações ali no endométrio, né, que seria a camadinha da menstruação, que torna também menos adequado para o processo de implantação do embrião. Mas o principal é realmente inibir a ovulação. Certo. Falando mais um pouquinho do Implanon, quais são as indicações dele e as contraindicações também, doutora Júlia? A ação, né, é realmente a mulher que deseja uma contracepção, deseja evitar a gravidez por um período um pouco mais prolongado, né? Não é aquela questão assim. A gente fala sobre os LARCs em geral, quando a mulher ela não tem plano de gravidez, pelo menos no próximo ano, né? No próximo 1 ano, é interessante ela pensar. Se ela tiver plano de gravidez ali nos próximos meses, é interessante a gente, às vezes, ver um outro método, né? De mais curta duração. E aí, assim, quem não pode usar, né? Assim, algumas contraindicações seriam câncer de mama, paciente grávida, né? Claro, não deve usar. Alguma doença hepática grave, alguns tipos de tumores, né, que dependem que respondem a esse hormônio. Sangramento vaginal que não tenha ainda sido esclarecido qual a causa. E também algum problema, algum distúrbio tromboembólico ativo, né, no momento, porque se já tivesse sido tratado, tivesse sido bem controlado, aí não é mais uma contraindicação para o uso desse método. E aí, assim, as pacientes, principalmente, é quem vai se beneficiar mais, às vezes aquelas pacientes justamente que não podem usar o estrogênio, que é um outro hormônio que eu comentei que está presente na maioria das pílulas, né? Também pacientes mais jovens, que é um grupo assim que eu comentei que tem aumentado a procura, porque pacientes adolescentes, às vezes elas têm dificuldade de lembrar de tomar a medicação, de aderir, né? Então tem mais risco de falhar. E pode ser usado também no pós-parto, não interfere na amamentação. E também pode contribuir aí para o controle das cólicas menstruais, né? Porque como ele tem essa ação de diminuir o endométrio, e ele pode ajudar no controle das cólicas e até mesmo na dor de pacientes que têm endometriose. Ah, perfeito. Muito obrigada. Agora, doutora Júlia, uma dúvida que também sempre surge. Eles, né, o Implanon, né, os subdérmicos, eles podem causar algum efeito adverso? É verdade, sempre tem essa dúvida, né? E uma coisa que as pacientes sempre perguntam é sobre peso, né? Eu acho que todo mundo fica querendo saber se tem ganho de peso. Mas esses métodos que a gente vai falar todos aqui hoje, os estudos não mostram que tem diferença e que aumenta peso corporal, sabe? Então não tem um grande impacto nisso. Mas o Implanon, ele pode mudar um pouquinho o padrão de menstruação. Então, aquela menstruação que normalmente vem todo mês, em um período certinho, ela vai mudar. E ela pode mudar, assim, de acordo com cada paciente, né? Ela pode até ficar sem menstruar, o que não é errado e não faz mal, sabe? É uma possibilidade, a gente chama de amenorreia. Mas ela pode ficar tendo alguns sangramentos irregulares, alguns escapes, isso aí principalmente nos primeiros 6 meses de uso, essa fase de adaptação. E isso às vezes pode ser incômodo, né, pelo sangramento não ser tão previsível. Acho que esse é o principal ponto, a gente não sabe como que vai ser esse padrão de sangramento. Algumas pacientes podem referir também um pouquinho de dor de cabeça, uma sensibilidade nas mamas, mas isso no geral não é tão intenso e é mais passageiro, sabe? Muito interessante ouvir sobre isso agora. Inclusive, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela tinha um interesse muito grande de colocar o DIU, mas que ela tinha conversado com outra amiga que falou para ela que tinha engordado bastante. Mas a gente acabou de esclarecer essa dúvida agora, né? Que não tem estudos que falam sobre isso. E aí é legal para o pessoal ouvir depois também. É isso mesmo, Ana, assim, é lógico que tem questões individuais, mas o que eu falo é isso, muito
muito provavelmente não foi por causa do DIU, né? Então, assim, provavelmente por outras questões envolvidas. Isso. Bom, é claro, né, que a escolha do método contraceptivo, ele é algo que envolve aspectos médicos, comportamentais e até mesmo a preferência individual da pessoa, né? Mas acho que dá para entender porque ele vem se tornando queridinho de muita gente por aí, né? É É verdade. verdade. Então, assim, os modelos subdérmicos, a gente só tinha até então um modelo regularizado no país, né? Como a doutora Júlia comentou, o Implanon. Agora, ao contrário dele, já entrando no tópico dos dispositivos intrauterinos, né? Os DIUs, como a Carol até comentou agora. Esses a gente já tem diferentes modelos, né, doutora Júlia? É sim, e esse a gente tem uma variedade bem maior. Então, assim, vou falar um pouquinho, né? A gente tem, para começar, duas famílias, né? Os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. E dentro de cada categoria dessas, a gente ainda tem uma variedade grande de opções. Então, vou falar primeiro dos DIUs não hormonais. Os DIUs não hormonais, a gente tem o tradicional DIU T de cobre, que é um DIU aí, né, que a gente vem utilizando muito já há vários anos, e é um método que está disponível pelo Sistema Único de Saúde, né? Pelo SUS. Então, esse é um método que é mais acessível, tá? Ele tem uma duração aí de até 10 anos de ação, e ele tem na presença dele alguns íons de cobre, né, que eles vão sendo liberados e promovem algumas alterações ali dentro do útero que impedem a progressão dos espermatozoides. Então, eles não deixam esses espermatozoides progredirem, né? E evitando, sim, que ocorra a fecundação e, consequentemente, a gravidez. Esse é o principal mecanismo de ação. E aí, então, além do DIU de cobre, né, a gente tem outros modelos, temos modelos menores desse mini DIU de cobre e temos também aí uma alternativa que surgiu, que é o DIU de cobre e prata, que ele tem ali na composição, além do cobre, alguns íons de prata também, que diminuem um pouquinho o potencial de oxidação e alguns sintomas que podem ser aumentados, né, exacerbados pela presença do DIU de cobre. E seria principalmente assim o aumento do fluxo menstrual e o aumento das cólicas menstruais também, que pode acontecer. Então, esses DIUs, né, não hormonais que a gente está falando, eles não interferem na ovulação. A mulher continua menstruando e ovulando normalmente, mas eles vão principalmente aí impedir a progressão dos espermatozoides. Aí, além dos DIUs não hormonais, a gente tem os DIUs hormonais. E a gente tem duas opções. A gente tem hoje o Mirena e o Kailina, tá? Que são os DIUs, né, num formato bem parecido com o formato dos DIUs não hormonais, porém, eles têm na composição esse hormônio, que é da família do progestagênio, né? Uma classe parecida com a do implante, que eu comentei anteriormente, e eles vieram aí trazer uma diferença bem na questão do padrão da menstruação, se a gente for comparar com os DIUs não hormonais. Porque esses DIUs hormonais, esse hormôniozinho, ele vai diminuir e afinar aquela camadinha do endométrio, né? Que é a camada aí que descama todo mês em forma de menstruação. Então, vai diminuir muito o sangramento, né? Ao contrário do DIU não hormonal, ele vai reduzir, os DIUs hormonais, eles vão reduzir a quantidade de menstruação e podem até mesmo, algumas mulheres podem até mesmo ficar sem menstruar, e eles também podem reduzir as cólicas, e é um ponto aí positivo. Esses DIUs, eles não são fornecidos no momento pelo SUS, né? E eles têm um tempo de duração de 5 anos. Perfeito. Pois é, conversando aqui, prestando atenção no que a senhora estava contando para a gente aqui, a gente vê que esses métodos, eles são muito eficazes, mas ainda assim eles são pouco utilizados, né? Será que é por causa dessas informações errôneas que o pessoal passa o tempo inteiro, né? A gente tem, né, tem muito tabu, muito mito ainda sobre o que o DIU causa, o que não vai causar. Mas como eu falei, eu acho que isso tem caído um pouco por terra, né? Porque a informação hoje está muito mais
disponível, muito mais ampla e tem aumentado a procura. Mas são sim métodos muito eficazes, né? E então as taxas de falha dos DIUs, assim, vão girar em torno de 2, né, até no máximo 7 mulheres a cada 1.000 durante um ano que vão engravidar. Então são métodos muito, muito seguros mesmo e muito cômodos. É verdade. Então, muito importante isso que a senhora comentou, que as pessoas têm procurado mais, né, a contracepção de longa duração e também procurado mais informações, né? Já que a gente tem que ficar muito atento e procurar informações verdadeiras, principalmente porque se trata de um tema com relação à nossa saúde, né, enquanto mulheres. Então, é muito importante todo mundo ficar bem atento e que bom que tem sido mais disponível realmente a informação por vários meios, né? Inclusive, a gente está gravando um meio diferente, né, de estar levando informação para o pessoal. Mas pensando nisso, a gente separou alguns mitos e verdades sobre os DIUs, para os nossos ouvintes se interarem bem sobre o assunto. Então, Ó, doutora Júlia, a primeira afirmação do mito e verdade é: o DIU, ele aumenta a chance de desenvolver câncer de útero? É mito ou verdade? é mito. Então, isso realmente tem, né? Ainda tem um pouquinho essa ideia, mas né, não tem muito, entendeu, o que eu comentar sobre isso, mas é mito, não tem nenhum estudo que mostre que o DIU é risco para desenvolver câncer de útero, viu, gente? Certo. A próxima afirmativa aqui seria que apareceu lá na nossa caixinha de pergunta do Instagram. O DIU, ele é abortivo? Ai, ponto polêmico, né? Entramos aí num, num tema polêmico, suscita muitas discussões, teorias, mas vamos lá. Então, assim, respondendo, mito, o DIU não é abortivo. E por quê? A gente vai entender o mecanismo de ação do DIU, né? Então, os DIUs, eles são colocados dentro do útero e eles promovem alterações no muco cervical. Todos os tipos de DIU promovem essas alterações e atrapalham mesmo, funciona ali como uma barreira, atrapalha o espermatozoide a progredir e as substâncias que ele liberam também funciona ali mais ou menos até como um espermicida, né? Evita aí que o espermatozoide continue seu caminho. Eles também podem diminuir ali a motilidade nas tubas e atrapalhar a progressão do óvulo. Então, assim, o principal mecanismo de ação do DIU é evitar esse encontro. Então, ele evita mesmo que haja, tá, esse encontro. Ainda assim, em alguns casos que possa acontecer essa falha e o espermatozoide possa lhe furar uma barreira, né? Porque aí existem os casos de falha mesmo. Ele pode até se encontrar com o óvulo, porém o ambiente, né, a modificação que o DIU gera intrauterino, ele não permite que esse óvulo fecundado ele se implante. Então, sendo assim, não, nem ocorre a gravidez, né? Não chega a ocorrer a gravidez e a se desenvolver, tá? Então, ele não é considerado um método abortivo. Muito bom essa colocação da senhora. Inclusive, ele é um método que não deve ser colocado, né? Como a senhora já até comentou, ele não deve ser colocado enquanto a mulher está grávida, né? Então, por isso também, esse é mais um motivo que ele não é abortivo, que ele não deve ser colocado, Oh, né? Carol, com certeza. Até vou te interromper porque não, né, não cheguei a comentar, mas é um ponto importante. A gente, para fazer a colocação de DIU, a gente tem que ter certeza que a mulher não está grávida. Então, a gente verifica ali ou se ela já usa algum método eficaz, qual período do ciclo que ela está, ou às vezes a gente faz até um teste de gravidez para descartar. Então, a gente não vai colocar o DIU se a mulher já estiver grávida. Exatamente. E a senhora já respondeu a dúvida que eu tinha me programado aqui. Muito bom. Que seria se o DIU pode ser utilizado ou não como contraceptivo de emergência, né? A senhora já deu até uma palhinha. Quer comentar sobre isso ou já pode pular para a próxima? Não, na verdade, esse daí é um ponto interessante da gente comentar, porque muito pouca gente sabe. Ele pode ser usado, sim, como contraceptivo de emergência, mas é uma situação específica, né? Porque o contracepção de emergência, muitas pessoas conhecem a pílula do dia seguinte, é quando a pessoa tem a relação desprotegida, né? E ela está com risco, ela vai fazer o uso de alguma medicação, ou nesse caso, poderia ser o DIU, sim,
que é para a gente tentar evitar, né, antes que ocorra essa gravidez. Então, ela já teve até a relação, mas ainda, às vezes, ainda não aconteceu a fecundação e a implantação. Então, o DIU de cobre, especificamente, né, o DIU não hormonal, ele pode ser usado até o quinto dia após a relação, não mais do que isso, tá? Porque esse seria o período no qual haveria já a implantação. Então, ele tem que ser usado antes desse período. Mas é algo pouco conhecido e pouco utilizado, porque às vezes não é tão fácil assim, né, conseguir colocar o DIU, sabe? Então, as pessoas geralmente recorrem mais à medicação nesses casos. Muito interessante, viu, doutora Júlia? Quando eu estava estudando um pouquinho e eu vi essa perguntinha, eu mesma fiquei pensando, mas como que a gente utiliza o DIU com contraceptivo de emergência? Era uma dúvida minha, agora ficou mais claro, então. A gente tem que colocar ele ali até o quinto dia para tornar o ambiente hostil e não deixar a implantação acontecer, é isso, né? É isso mesmo. Perfeito, muito obrigada. Outra perguntinha que apareceu pra gente lá, que foi bem batida lá, foi sobre a endometriose. O DIU hormonal, ele pode ser utilizado no tratamento de endometriose? É verdade ou mito? Verdade, Carol, pode ser utilizado sim. Então, aí nesse caso, né, só os DIUs hormonais que vão ajudar. O não hormonal não tem benefício. Porque a endometriose, né, é causada ali pela proliferação do tecido menstrual endométrio em alguns focos fora do útero. E esse DIU, como ele causa uma atrofia, né, um encolhimento ali desse endométrio, ele pode contribuir para o controle da dor, para o controle do sangramento e até para evitar a progressão da endometriose. Então, assim como alguns outros métodos, né, hormonais são utilizados, o DIU hormonal também pode ajudar. Beleza. Doutora Júlia, mais uma dúvida para a gente não deixar passar nada. O DIU, ele pode sair do lugar durante as relações sexuais? Verdade ou Essa é mito? boa, hein? Essa é bem boa. É mito, às vezes as pessoas ficam com esse receio, né, com esse medo, mas não, gente, o DIU ele fica quietinho lá dentro do útero, né, o útero bem acomodado, ele não vai ser nem sentido durante a relação, porque a relação, né, o pênis vai entrar ali na vagina, vai ter contato só com a parte de fora do colo do útero e o DIU vai estar lá dentro, então não vai mudar a posição, não. Perfeito. Boa. Outra questão também, que até eu tenho um pouco de dúvida do momento certo. O DIU, ele pode ser colocado logo após o parto? Existe Verdade. isso de momento certo? Ele pode ser colocado após o parto, sim, viu? Logo após o parto, né? Até 48 horas. Na verdade, a questão é que nessa fase existe só um pouquinho, aumenta um pouquinho o risco da expulsão desse DIU. Porque quando o útero está bem grandão após o parto, ele vai encolher e o sangramento ele vai ser maior, existe um risco maior do que se comparado em outros momentos, né, da expulsão. Mas ele pode ser usado, isso não é uma contraindicação, caso a paciente queira, e a gente pensa principalmente assim, na situação em que às vezes a mulher ela vai ter um pouco de dificuldade de acesso, né, de voltar para o serviço de saúde, poderia aproveitar aquele momento para já sair ali da maternidade já protegida. Mas, depois disso, caso não seja colocado nesses primeiros 2 dias, o ideal é a partir de 42 dias após o parto, tá? Depois do puerpério. Perfeito. Doutora Júlia, então falando de parto, aproveitando a temática, uma dúvida que é bem comum, esclarece pra gente aí. O DIU, ele não pode ser colocado em mulheres que nunca tiveram filhos? Ou a mulher só, ela precisa ter tido filho para poder colocar o DIU? Ah, não, é um mito. Pode ser colocado sim, viu? Em mulheres que nunca tiveram filhos. Não tem nenhuma contraindicação, não. Eu acho que essa história ela veio, né, porque bem antigamente, quando começaram a colocar DIUs, eram tipos de DIUs diferentes e não tinha esse preparo, esse cuidado que a gente tem na hora da inserção para evitar as infecções, sabe? E aí, hoje em dia, fazendo a técnica correta, paciente sem nenhuma infecção ativa, o DIU ele não traz um risco de inflamação, nenhum risco de infertilidade, nada disso. Então, ele pode sim ser usado para mulheres que nunca tiveram filhos, e existem até os tipos de DIUs menores, né? Como esse que eu comentei, que tem mini DIU de cobre,
O Cailina também, que é o DIU hormonal, só que de baixa dose, ele também tem um tamanhozinho menor, que eles foram desenvolvidos para adequar melhor, para se adaptar melhor às mulheres que nunca tiveram filhos, que geralmente têm um útero um pouquinho menor. Gente, muito interessante essa pergunta. Inclusive, nós fizemos uma ação no posto de saúde e fizemos essa pergunta para as mulheres lá, e a maioria respondeu que não poderia ser utilizado nas mulheres que não tiveram filhos. Então, fica aí para todo mundo, né, os ouvintes, que é um mito, né? É isso aí. Então, vamos para mais uma. O DIU hormonal, ele aumenta o risco de trombose? Não, não aumenta o risco de trombose, mito, porque eu comentei que ele é um tipo de hormônio específico, né? E esse hormônio não está relacionado com a trombose. Beleza. Então agora chegou a hora do quadro que eu particularmente adoro. Carol já até deu uma palhinha aí que a gente faz os nossos mitos de verdade, a nossa pauta aqui baseada nas perguntas que a gente recebe, né, na nossa caixinha de perguntas lá do Instagram. Se você ainda não segue, procure a gente lá. Então isso deixa o nosso GinecoCast mais colaborativo, mais maravilhoso. E esse momento é o de responder algumas dúvidas que os nossos ouvintes deixaram lá pra gente. E a primeira dúvida, doutora Júlia, é: quem faz exercícios físicos extenuantes, eles têm maior risco de perfuração uterina pelo DIU? Ah, interessante essa pergunta, viu? Acho que eu nunca recebi essa pergunta. Mas não, não tem, tá, gente? A perfuração uterina é uma complicação bem rara, né, do DIU, que é algo que pode acontecer quando esse DIU vai entrando ali na parede do útero e acaba, né, extravasando. Mas dentre os fatores de risco para inserção, não tem nada isso relacionado a exercício, atividade física extenuante, não, tá? Os principais fatores de risco são essa inserção do DIU justamente no período pós-parto e com a amamentação, com a mulher amamentando. E também algumas questões relacionadas à técnica mesmo, na hora do profissional, a técnica de inserção. Então, a atividade física não vai aumentar esse risco, não. Perfeito, galera. Todo mundo fazendo atividade física, hein? Faz bem para a saúde. Nada de desculpa, né? É, mas vamos lá. Nossa próxima ouvinte, ela quer saber: existe risco se eu decidir retirar o implanon antes da hora? Fica algum resíduo? Não, não tem problema nenhum, não. Implanon, se você tirou, ele para, né, vai parar de fazer efeito. Não fica um depósito no organismo, sabe? Ele vai fazer efeito só enquanto ele estiver lá. Então, não tem problema. Você só vai estar deixando de aproveitar, digamos assim, né, do método pelos meses restantes. Mas não tem problema. Excelente. Doutora, essa mensagem que chegou pra gente, a senhora até já deu uma palhinha também, já deu uma comentada. E é muito boa. Olha, essa aqui foi uma seguidora que mandou. Eu uso Dilmirena e estou com escape e secreção constantemente. Isso é normal? E aí, é normal? Já a senhora já até passou pra gente um pouquinho sobre isso. Deu um spoilerzinho, né? É, Falei um pouquinho que realmente, assim, o normal é reduzir, né? Agora é importante ter em mente que nos primeiros meses, nos primeiros 6 meses, pode acontecer um sangramento irregular, né? Que às vezes esse sangramento é pouquinha quantidade, mas que fica vindo de forma irregular, um pouquinho mais frequente, né? Mesmo com os dias hormonais, isso pode acontecer. Mas a tendência é isso melhorar. Então, depois de 6 meses, não é esperado, tá, que isso continue. E essa secreção constante, assim, tem que ser avaliada, sabe? Então, a gente fala desse sangramento que pode acontecer, mas aí eu acho que é um caso que precisa ser examinado direitinho, até para ver se realmente não é algum outro tipo de corrimento, alguma outra situação. eu acho que assim, a gente realmente tem que ser passada essa informação, né, do escape para as pacientes, porque tem muita gente que acaba sendo desencorajado, né, de usar. Ah, nossa, mas eu coloquei o Implanon e tô tendo muito sangramento, tô tendo escape. E assim, às vezes a pessoa desanima, né, já tira logo, como foi o caso da Virgínia, né, ela colocou, e acho que por causa dos escapes ela já tirou assim, foi bem rápido.
E aí eu vi algumas ginecologistas comentando, inclusive, né, no Instagram, enfim, de alguns conteúdos que eu consumo, delas falando que talvez ela poderia, se ela tivesse, né, assim, a gente não tá duvidando da conduta de ninguém, mas talvez se ela pudesse ter esperado um pouco mais para poder acomodar direitinho, né, passar essa fase, principalmente dos 6 meses, depois ter uma avaliação de será que esse sangramento era do escape mesmo, ou era sangramento, era escape, esse fluxo iria reduzir ou não, né? Então, essa informação é muito legal para a gente saber esperar um pouquinho, que vai, provavelmente, né, vai se acomodar certinho, vai melhorar. É verdade, Carol, é bem colocado, assim, esse comentário, porque eu sempre aviso os pacientes, né? A gente sempre conversa, informa dessa fase de adaptação e tenta ter paciência nos primeiros meses, mas assim, se tiver muito incômodo, a pessoa também ela não precisa ficar só esperando, né? Mas às vezes a gente tem até outros recursos, algumas outras medicações que a gente pode usar para estabilizar melhor esse endométrio ou para segurar um pouquinho esse sangramento. Eu geralmente tento fazer isso a gente tentar dar uma ajuda ali para controlar nesse início, que a gente sabe que depois a tendência é melhorar. Exatamente, realmente. Depende do quão incômodo aquilo é para a pessoa, né? Porque cada experiência é individual, realmente, como a senhora comentou. Isso mesmo. Gente, vamos para outro relato que chegou lá no Instagram também. Uma seguidora mandou o seguinte pra gente: troquei o Dilmirena há 2 anos. Tenho 51 e pelos exames não estou na menopausa. Continuo? Ah, eu acho que continua. Ele está na validade, não está na menopausa ainda, então vai ainda ter benefício. Pode esperar ele vencer aí. É isso aí, que o Dilmirena, né, ele tem uma duração de 5 anos, né? É. Bom, a nossa última pergunta é dúvida de muitas mulheres, hein? Gostaria de colocar em Planon. Ele pode causar espinhas? É verdade, isso também é uma dúvida frequente. E aí, gente, infelizmente pode. Vou ter que dizer que sim. Embora não seja comprovado assim que ele causa acne, porque não vão ser todas as mulheres que vão ter acne, não, tá? Mas aquelas pacientes que de repente já têm uma predisposição, já têm uma tendência à acne, algumas o uso do Implanon pode sim exacerbar essa manifestação. Então, eu acho que tudo é colocar na balança, né? Ver o que que é mais importante para você naquele momento, qual que é a chance disso acontecer. De repente, se está disposta também a dar uma caprichada ali no skincare para controlar e melhorar os sintomas de outra forma, né? Então, ele não deixa de valer a pena, mas tem que ser avaliado aí cada caso. É, realmente. Eu vejo muito a mesma dúvida, mas pro DIU. O DIU também, por exemplo, de cobre, ele aumenta essa questão também das espinhas? Não, aí realmente o DIU de cobre não aumentaria, ele não muda em nada. Mas o Uhum. DIU hormonal também pode entrar aí nessa questão, né? O DIU hormonal, principalmente o Mirena, ele em algumas mulheres pode haver esse aumento sim. Agora tem um outro ponto que é interessante pensar, que às vezes nem é, na verdade, o DIU ou o implante que pode estar aumentando a presença de espinhas. Às vezes é o fato da pessoa estar usando uma pílula anticoncepcional combinada e essas pílulas, elas na verdade elas melhoram, né? Elas geralmente diminuem as espinhas, diminuem a oleosidade. E aí às vezes é o fato da pessoa deixar de usar aquela pílula que vai fazer com que esses espinhos voltem a aparecer, sabe? É uma coisa que eu vejo muito, que aí dá esse fator assim, de confusão. Às vezes não é a causa do DIU do implante, mas é porque ela saiu da pílula que estava controlando isso. Isso mesmo. Obrigada, doutora. Bom, pessoal, nossa conversa de hoje foi incrível. Contamos com a presença de uma convidada muito especial. Falamos muito sobre o DIU e sobre o Implanon, dois métodos contraceptivos reversíveis de longa duração aí, né, os LARCs. Eu aprendi bastante e aposto que vocês também, porque esse conteúdo traz bastante dúvidas, né? Com certeza. Então, obrigada, muito obrigada, doutora Júlia, novamente, por aceitar o nosso convite e compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, né, e a sua experiência sobre esses métodos, que eles geram bastante dúvidas. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Agradeço aí pela interação também, né, com o público, pelas perguntas. Foi muito bom, ficou dinâmico.
e ressaltar que, assim, a importância que a gente trazer um pouquinho mais de informação mesmo, né, compartilhar aí essas experiências, essas dúvidas para as mulheres terem uma ideia, né, sobre esses métodos, mas ressaltando que é importante realmente que cada um, assim, passe por uma consulta para poder definir junto com o médico qual método que é melhor para cada pessoa, né, de acordo com as individualidades aí. Fico à disposição e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, doutora. Gente, com essas palavras, a gente chega ao fim de mais um episódio do GinecoCast. Nos siga aqui na plataforma e também lá no Instagram, ginecocast.famuc, onde a gente sempre posta sobre os nossos temas e vocês também podem mandar as dúvidas para serem respondidas aqui. Como vocês viram, várias dúvidas e perguntinhas a gente tirou lá da nossa caixinha do Instagram. Beijo, beijo, beijo! Gente, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. A gente agradece demais a sua companhia. Esperamos que você tenha gostado, que tenha esclarecido alguma dúvida. Se surgiu mais alguma dúvida, ouvi e alguma coisa ainda tá me pegando, manda pra gente que a gente dá um jeito de solucionar, tá bom? Muito obrigada de novo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!